presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar o Assunto é Jesus e no programa de hoje vamos conversar sobre um tema muito sério: as diversas formas de suicídio e as consequências espirituais nelas implicadas. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo nos ensina a perceber que o suicídio, do ponto de vista espiritual, não acontece apenas quando a pessoa deliberadamente atenta contra a própria vida. É claro que se alguém está nessa cogitação ou teve uma tentativa dessa natureza, atenção máxima, a necessidade de uma intervenção médica, o apoio psiquiátrico, o acompanhamento psicológico e todo o amparo espiritual, isso precisa ser oferecido a essa pessoa. Mas existem muitas pessoas que não chegaram a essa decisão e nem convivem abertamente com o pensamento de morte, mas estão vivendo de uma forma como se já estivessem mortas, né? Como se intimamente e nas suas escolhas a sua vida já não tivesse importância. E esse sofrimento muitas vezes é invisível, mas não para Jesus. Por isso, não é invisível também para a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então hoje nós vamos compreender que as consequências espirituais de vivermos dessa forma são muito grandes, porque nós estamos abrindo mão da nossa vida, dessa concessão de vida, do tempo que Deus nos deu para viver aqui na Terra, para crescermos, para enfrentarmos as nossas lutas, as nossas dores e vivermos as grandes alegrias que Ele reserva ao nosso coração. Então no programa de hoje conheceremos as consequências espirituais dessas formas de suicídio que seriam indiretas, né, ou não conscientes, não declaradas, mas acima de tudo nós vamos conhecer os caminhos para viver, os caminhos para reagir, porque viver é sempre melhor. É o que aprendemos com o irmão Paiva na religião do terceiro milênio e no seu livro Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no terceiro volume, em edição revista e ampliada pelo autor. Nós encontramos na página 297 a inspiração do programa de hoje. Enquanto nós vamos abrindo o livro, na página 297, vou te apresentar os convidados dessa edição. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós recebemos os cristãos do Novo Mandamento de Jesus, a Sara Gunha, que responde pelo Movimento Infanto-Juvenil da Boa Vontade, e o José Nilton Tonin, à frente das ações de cultura legionária, tantas ações na religião divina que contribuem de forma direta, né, para dar significado à nossa vida. Assim como o trabalho infanto-juvenil, que entende que crianças, adolescentes e jovens também sofrem e precisam de atenção e precisam de oportunidades para descobrirem os seus talentos, para serem felizes. É o que a religião do terceiro milênio luta sempre por fazer. Aqui na página 297, do terceiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, o irmão Paiva escreve: em sua cruzada Salvemos Vidas, a religião do terceiro milênio trabalha intensamente para levar a todos o precioso conhecimento de que a existência é eterna. Assim sendo, declara-se contra o suicídio. A existência é eterna, então aquilo que fazemos contra o nosso corpo ou contra a nossa vida enquanto estamos na matéria vai nos acompanhar na eternidade também. Por isso, esse capítulo que estamos hoje compartilhando com você se chama As Diversas Formas de Suicídio e Suas Terríveis Consequências. Quando abusamos do nosso corpo, né, quando não respeitamos esse vaso físico, ou mesmo o nosso tempo de vida aqui na Terra, né? E nos entregamos à desesperança, por N motivos, sofreremos ainda mais. Agora, quando reagimos a essas circunstâncias de dor, buscamos ajuda, aceitamos ajuda, então nós conseguimos não apenas vencer o sofrimento, que é o que nós queremos, mas conseguimos ser felizes. E é sobre isso o programa de hoje. Todos os dias, aqui na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós recebemos pessoas que estão em intenso sofrimento e que estão descobrindo motivo de viver, motivo para continuar, para crer no futuro. E é isso que queremos compartilhar com você. E começamos agora com esse brado de amor à vida, de amor ao Cristo, na palavra do nosso querido irmão Paiva. Quando o assunto é Jesus, então estamos sempre dispostos, como estivemos ontem,
Estamos hoje aqui, estaremos eternamente. Essa disposição no bem nós vamos renovar agora com o texto sagrado. O irmão Paiva transcreve na página 299, neste mesmo capítulo, as diversas formas de suicídio e suas terríveis consequências, no terceiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, no adendo Segunda Morte ou Morte Espiritual, ele traz um destaque do Apocalipse e um destaque do Evangelho de Jesus. O próprio Cristo se refere à segunda morte no seu Apocalipse, capítulo 21, versículos 7º e 8º. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos tímidos, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos que dão veneno, aos idólatras e a todos os mentirosos do mundo, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. No Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 28, encontramos esta sua admoestação. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E nós vamos buscar aprender em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus, com os alertas que nós vemos aqui, né? Então, no Apocalipse, a gente percebe que a destruição da nossa vida não é apenas aquele gesto terrível do suicídio, que traz tantos sofrimentos espirituais para aquela pessoa e para todos que a amam. Mas quando nós semeamos na nossa vida, né, esses hábitos que são autodestrutivos, né, quando nós nos tornamos, né, de alguma forma, assassinos da esperança, né, nossa ou dos outros, né, nos entregamos, portanto, né, à dor, ao sofrimento e a práticas que comprometem a nossa qualidade de vida, nós já estamos, de certa forma, Sara, em morte, né? Nessa segunda morte que o Cristo fala, esse morrer por dentro. E isso já é digno de atenção, porque alguém pode pensar assim, não, tem gente sofrendo muito mais, né? Essa pessoa está desanimada, ela está infeliz, ela está com hábitos, né, autodestrutivos, uma alimentação ruim, consumindo drogas, né, abandonou as suas alegrias, né? Era uma atividade esportiva que fazia no fim de semana, era sair com os amigos, agora não quer mais e tal. E às vezes a gente deixa essas pessoas de lado, né? Fala, não quer mais viver, né? Mas essas são as pessoas que nós precisamos priorizar, que nós precisamos acolher, nós precisamos ouvir as suas dores e dar atenção a esse sofrimento para ajudá-las a superar esse contexto, né, de dor e de morte em vida, né? É isso mesmo, Paula. Por isso que é tão importante a gente sempre ter o pensamento ligado às coisas espirituais, porque isso inclusive nos ajuda a identificar essas nossas ações no nosso dia a dia, inclusive a perceber esses desafios, essas falhas, né, e inclusive as consequências, né, por isso que a gente sempre estuda os ensinamentos do Cristo de Deus, aqui o Apocalipse, para que a gente consiga perceber essas coisas que às vezes não fica tão claro no nosso dia a dia, né, e quando a gente tem sempre essa ligação com o mundo espiritual, com o nosso anjo da guarda, com Jesus, a gente vai percebendo as oportunidades de melhorar, as oportunidades de corrigir, de agir de uma forma melhor. E a gente sabe o quanto os ensinamentos do Cristo, eles são esclarecedores e confortam o nosso coração e nos apontam essas mudanças tão necessárias que a gente precisa fazer. Então, por isso que quando a gente quer transformar, quer mudar, claro que é importante a gente pensar sempre nesse âmbito material,
geral das nossas atitudes, o que a gente pode melhorar. Mas quando a gente parte desse prisma espiritual, do conhecimento espiritual, a gente age de acordo com os valores que o Cristo nos ensinou, sempre pautando no respeito, na fraternidade ecumênica, no amor, e isso reveste o nosso espírito também, com a proteção divina, para a gente poder perceber esses sinais e assim melhorar, né? Perfeito. Consequentemente, as nossas ações, mudar as atitudes. Sim, porque inclusive se a gente pensar, né, numa pessoa que está tomada pelo desânimo, que não vê mais alegria, nem naquilo que era mais feliz para ela, essa pessoa está precisando de atenção, de cuidado espiritual, material, né? Então vai precisar muitas vezes de um acompanhamento terapêutico, vai precisar que a gente seja aquela pessoa que vai falar, não, vamos lá, eu vou com você, a gente agenda junto, isso vai ser diferente daqui para frente, né? E muitas vezes a gente vai precisar, José Newton, ajudar quem nem pediu ajuda, né? Eu fico muito comovida quando meu pai vai falar sobre isso. Eu me lembro em um dos aniversários do Templo da Boa Vontade, a nossa sede espiritual, e ele falou sobre isso, né? Ter caridade, socorrer até mesmo aquelas pessoas que não vão pedir ajuda, né? E não é fácil. Não é fácil. Mas é preciso, né? Porque é nessa hora que a gente vai fazer a diferença e vai conseguir viver realmente isso que Jesus está pedindo de nós. Exatamente. Eu acho que, se não me engano, no livro Os Mortos Não Morrem, Irmão Paiva trata o vaso físico como um instrumento de educação, inclusive. É mesmo. Eu acho que isso é muito rico e eu gosto muito do pensamento dele quando ele fala: uma nota musical pode salvar muitas vidas, a boa música é um instrumento da fortaleza chamada Deus. Fazendo uma analogia justamente com o respeito que a gente tem que ter, não só conosco, mas com tudo que a gente faz. E muitas vezes, né, os mecanismos que a gente tem na nossa frente, no nosso dia a dia, eles influenciam nós estarmos no estágio que nós estamos buscando ou estamos reféns, né? Uhum. Então, quando a gente se depara com um conteúdo cultural que de fato te coloca para baixo, né? Tem palavras que acabam sendo ofensivas ou te jogam para uma sensação naquela famosa bad, né? Que a gente ouve falar. E aí eu faço uma comparação com o efeito cadeia disso, né? Alguém que construiu isso, o irmão Paiva antes aqui fala de todos nós que, todos aqueles que ofendam a lei divina são suicidas, né? Então, se você é um mau artista, se você está fazendo também de um mau uso desse dom que Deus lhe deu, está influenciando tantas pessoas para isso, mas a gente volta... Oi? Desculpa, Zé, eu só estava pensando que muitas vezes é por um motivo comercial, às vezes é por um ganho, é para ter uma visibilidade, né? E aí o artista acaba ficando refém desse modelo. E aí eu fico pensando se, de fato, nós estamos escutando a música de alguém que também não esteja bem. E isso vira um efeito de coletivo. Então a gente precisa pensar, aquilo que eu estou trazendo para perto de mim... Para dentro, né? Para dentro de mim, é verdade. A música vira parte da gente. Com certeza. Então, assim, esses mecanismos que Deus nos oferece também são contrapartidas para que nós possamos nos reerguer. Sim. Então, uma boa música, de fato, pode mudar o seu destino em uma longa escala, mas precisa começar, é um detalhe. Sim. É o dia que você faz a escolha correta. Isso. Inclusive porque a música pode ser, como a música legionária mostra, até um veículo de oração. Muitas pessoas que nos procuram na religião divina, quando a gente começa a conversar, né, pessoas que estão, inclusive, se tratando e precisam mesmo, né, fazer o acompanhamento psicológico, até psiquiátrico, dependendo do sofrimento emocional, dizem assim, nossa, eu queria conseguir orar, eu não consigo mais orar, né? E aí a gente vai apresentando a música legionária e a pessoa reconquista esse direito, o direito de falar com Deus. Às vezes primeiro é ouvindo, nem consegue cantar junto, né? Porque a dor tá ali, muito pesada, né? Mas a partir desse desbloqueio vibracional, isso é possível. Inclusive a gente indica para você os canais da música legionária, nas diversas plataformas digitais. Eu me lembro aqui especialmente do aplicativo Boa Vontade Play, mas em todas as plataformas você encontra essas orações em forma de música e música ecumênica, música para todos, né? Na contramão desse envelhecimento também da arte, né? Eu estava pensando na quantidade, no volume, por exemplo, de produções artísticas, né? Que estão conectadas com certas agendas de mercado e descomprometidas com a saúde das pessoas, né? Por exemplo, a gente analisa a quantidade de produções aqui no Brasil, né? De músicas a respeito do consumo de álcool, por exemplo, banalizando essa coisa
beber até cair, né, de perder completamente a noção de quem você é e de associar isso a uma experiência de euforia e até de felicidade, né? E como isso é lançado... Isso, e como isso é lançado de uma forma irresponsável, né? Como muitas pessoas, assim, super jovens, adolescentes, inclusive, né? Têm contato com essa naturalização, assim, não tiveram, às vezes, a oportunidade de refletir criticamente, mas o que é o álcool, né? O que é essa droga que é legalizada no meu país e, ao mesmo tempo, é a maior responsável de mortes no Brasil e no mundo? Como assim, né? Como assim a minha felicidade depende desse uso, né? Aí eu faço a pergunta, Paulo, será que no momento que você está com dor, essa música, ela te supre também? Ela te porque socorre. ela acaba te levando para um caminho que, de fato, naquele momento que você tanto precisa, ela não é guarida, né? Isso mesmo, Zé. E eu fico pensando também, Sara, que de certa forma, sob o invólucro de proteção cultural, a gente começa a naturalizar coisas que podem estar acobertando um adoecimento. Então, por exemplo, se só é festa se você bebe até cair, se a única forma de você se sentir bem é quando você está com a consciência alterada, né? Se você só pode frequentar aquele grupo de amigos utilizando drogas, né? Então, assim, que saúde é essa? Que vida é essa? Em que a gente tem que estar o tempo todo artificialmente colocado e a gente nunca é suficiente para ninguém. Então, de certa forma, né? Então, eu falei da música, mas podia ter falado do cinema, podia ter falado das novelas e tantos outros suportes culturais, né? Em que a gente muitas vezes não está fazendo essa crítica. E aí a gente está vendendo um modelo de vida que, na verdade, é um modelo de morte, né? E é uma ilusão, né, Paula, pra gente, porque a gente acha que tá conseguindo superar aquele desafio, quando na verdade a gente tá provocando mais dor pra nossa alma, né? E de fato é importante a gente sempre pensar justamente em que ferramentas a gente pode se apegar para superar esses desafios. Então, se é na leitura edificante, se é na boa música, para que a gente consiga viver de forma verdadeira, né? Porque todo mundo tem dor. Embora a gente, quando a gente está passando pelo nosso desafio, a gente consiga olhar somente para a gente, mas todo mundo já passou pelo seu desafio. Então, é difícil realmente a gente às vezes já chega até a se comparar, porque, né, a minha vida é assim, é imperfeita, né, eu não tenho momentos felizes, inclusive às vezes nas redes sociais, né, o que a gente vê é sempre a parte boa da vida das pessoas, porque ninguém mostra ali o sofrimento, mas todos passam pelos seus desafios. Então, quando a gente encara esses desafios, buscando essas ferramentas que vão nos elevar, que vão apontar um caminho de solução, que são essas ferramentas elevadas, a gente vive de forma verdadeira para encontrar a verdadeira felicidade, não aquela felicidade momentânea que vai dar somente naqueles momentos ali em que eu tô bebendo, em que, enfim, tô tendo atitudes que de fato vão trazer consequências materiais e também grandes consequências espirituais. É isso. A gente estava falando sobre as pessoas se sentirem vazias, sozinhas, né? Com a dor dominando o seu interior e o seu mundo, né? E muitas vezes você que está assistindo a gente é essa pessoa, né? Como nós somos também, temos os nossos dias mais difíceis, né? E então a gente vai ter agora uma oportunidade de sentir esse abraço espiritual que a música legionária nos proporciona, na contramão dessa solidão, né? Nos ensinando a preencher a nossa alma e a nossa vida com a força de Deus, com a força do mundo espiritual superior. Nós vamos cantar a música legionária Sozinho Não Estou, inspirada no livro do irmão Paiva, A Missão dos 70 e o Lobo Invisível. Música, letra e interpretação de José Newton Tonin. Sozinho penso estar, me escondo deste mundo de dor, sem me lembrar que se no entardecer o sol escapa ao meu olhar, é na alvorada que a sua luz em mim volta a brilhar, e assim é que sinto Deus a renovar meu coração, aquecendo minha
aquecendo minha alma com um canto de sozinho não estou, tenho forças pra vencer, Pai, sinto teu amor, é todo meu viver, sozinho não estou. Sozinho não estou. Vamos todos juntos cantar. E assim é que sinto Deus a renovar meu coração, aquecendo minha alma com um canto de libertação. Sozinho não estou. Música e letra e interpretação de José Newton Tonin, e nós todos pensando em Jesus e no que ele nos ensina, né? Aqui realmente nós estamos sozinhos, mesmo nessas horas mais dolorosas, mesmo nos momentos em que nós temos essa sensação solitária, né? Nós vamos, por favor, José Newton, convidá-lo a voltar aqui para o nosso sofá, né? Estamos juntos aqui no Assunto é Jesus, nessa reflexão sobre como nós, aqui na Terra, precisamos conectar o nosso coração ao céu, né? Para vencer essa sensação, né, ilusória de solidão, inclusive aprendendo a nos conectarmos uns com os outros. Aqui na página 300, do terceiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, o irmão Paiva escreve: inferno e eternidade entre aspas. Logicamente, o estado infernal em que a própria alma se coloca quando descumpridora das leis divinas, não é permanente, mas pode durar medidas de tempo inconcebíveis para o humano entendimento, até que o espírito rebelado se arrependa e parta para a ação reparadora de seus erros, voltando à carne, isto é, reencarnando tantas vezes quantas sejam necessárias à sua elevação espiritual. E aqui ele está nos ajudando a entender o que significa, né? Essa eternidade, né? O que é perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo, né? Que Jesus utiliza com tanta força no Evangelho. Quanto tempo isso vai durar? Né? O tempo que durar o nosso aprendizado, só que pode ser muito tempo. Então, se a gente não cuidar direitinho do corpo que a gente recebeu de Deus, a gente pode chegar no mundo espiritual e se deparar com esse sofrimento, Sara, que não vai durar 2 ou 3 dias, né? E vai durar por muito tempo. Os relatos espirituais chegam a mencionar séculos até, né? Não só de dores lá, mas quando a pessoa reencarna aqui ainda, né, sob o impacto daquelas escolhas infelizes. Então, por que não aproveitar a oportunidade do tempo presente para refletir? Peraí, quais são as escolhas que eu estou fazendo na minha vida? Será que eu posso cuidar melhor desse corpo? Será que eu posso cuidar melhor das minhas emoções, da minha alma, das minhas relações, para viver bem, para economizar sofrimento? E Zé, eu estava pensando na experiência que a gente tem nas igrejas ecumênicas da religião divina e no templo da boa vontade. Sim. Porque orar sozinho, principalmente quando a gente está sofrendo, pode ser bem desafiador mesmo. Mas ali está todo mundo orando junto. Ali é uma energia que contagia todo mundo. Tá na música legionária, tá na oração, tá no silêncio. E essa força, né, ela é incomparável. Eu queria que você falasse do que a gente sente, né? Para quem está em casa poder usufruir disso também. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente poderia falar que a gente se identifica com a mensagem, e é verdade, sim, que existe uma paixão extraordinária de querer fazer parte de algo que transforma a vida das pessoas, né? Ouvir a palavra do irmão Paiva transforma a nossa vida. Então, assim, mas por que a gente ouve a palavra do irmão Paiva no silêncio também? Por que a gente canta e vai para as igrejas ecumênicas e no Tempo da Boa Vontade cantar, e se emociona tocar, todas as vezes. Se emociona? Porque é a luz.
que está no meio das trevas. A gente precisa disso. Essa comunhão, ela faz com que nós tenhamos momentos mais fortes do que os momentos que nos tornam frágeis. Isso. Então a gente precisa criar condições. São grandes os relatos, né? A gente entra para ensaiar na própria preparação da cruzada, pessoas com dor de cabeça, pessoas que entram com as suas tribulações, ali tem alguma coisinha para resolver, mas quando sai com uma ideia diferente, ou sai mais leve para pensar diferente, porque o conteúdo, o ambiente, as pessoas, tudo favorece. Então é muito importante. E a música é um mecanismo que esquenta e ao mesmo tempo eleva, né? O momento da Ave Maria, o momento que a gente se conecta com os Espíritos de Deus, e as obras do Irmão Paiva que tem esse viés de nos conectar. Isso é uma lição de casa e a gente precisa, como tudo na vida, para cantar você precisa treinar, desenvolver a musculatura, precisa criar memória, a gente precisa desenvolver a nossa memória espiritual. A gente precisa colocar em prática isso, porque isso nos torna mais fortes. É isso. Oramos pelo irmão Luiz Carlos Duarte de Santos, São Paulo, sempre muito perseverante. Ele compartilhou algo da sua experiência de vida que eu considero muito importante, né, para a reflexão do programa de hoje, porque a gente está falando das diversas formas de suicídio, né, e as suas consequências espirituais. Então, muitas vezes a gente desiste de viver, mesmo vivendo, né? Quando abandona, por exemplo, o nosso propósito de vida, a gente está matando a nossa vida espiritual, matando o nosso idealismo, né? Viemos ao mundo para ajudar as pessoas e desistimos. Então é uma espécie de morte que vai nos custar muito. A nossa consciência, quando chegarmos ao mundo espiritual, vai nos cobrar. Não é Deus, não é ninguém de fora, somos nós mesmos, né? Então estamos falando sobre o suicídio nesse sentido amplo, dos sofrimentos espirituais que as almas vivem quando boicotam as suas existências aqui na Terra, seja por hábitos ruins, né, no descuido, no caso da saúde, né, o consumo de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, o abuso no campo da alimentação, né, a gente não tomar as providências para preservar o vaso físico, né. Mas o Luiz Carlos diz o seguinte: eu tomo medicamentos prescritos devido a uma doença crônica. Esses medicamentos me mantêm vivo, porém, com o passar do tempo, danificam rins, baço, fígado, entre outros órgãos. A minha dúvida é, se eu vier a desencarnar de forma involuntária por conta dessas medicações, eu seria considerado um suicida? Bom, irmão Luiz Carlos, um aspecto muito importante da sua experiência, que o diferencia do que nós estamos falando no programa de hoje, é que o seu esforço é por se manter vivo. O seu esforço é respeitando o avanço da medicina até aqui. A medicina ainda vai avançar muito, né? Porque a medicina é um instrumento da ciência de Deus aqui na Terra. Mas aquilo que a ciência já conseguiu alcançar e desenvolver é o que o seu medicamento lhe proporciona hoje. Infelizmente, com esse efeito colateral, que certamente deve lhe causar muitos outros trabalhos, né, para poder manter, apesar das dificuldades, os rins, o baço, outros órgãos, né, na melhor condição possível dentro desse contexto. Então, certamente que não. Tudo que a gente tem lido a respeito do suicídio involuntário, digamos assim, indireto, não se enquadra nessa sua descrição, porque a sua medida não é uma medida de desconsideração com a sua vida ou com o corpo que Deus lhe deu. Pelo contrário, o Senhor está se dispondo a esse processo que certamente não é fácil, que lhe desgasta muito, por amor à vida. Isso é muito digno espiritualmente, né? Não só do aplauso dos seus anjos da guarda, mas do esforço deles também, né? Que certamente intuem os médicos que estão cuidando da sua saúde, intuem o seu coração perseverante a não desistir, batalhar mesmo pela vida. E a ciência, como traço da misericórdia de Deus, está sempre nos surpreendendo. Logo surgem outras, eles chamam até de famílias, né, de medicamentos. Logo surgem outras famílias, outras gerações de medicações que, com o poder de Deus, vão deixando menos efeitos colaterais, né? Mas lembre-se, irmão Luiz Carlos, de perseverar mesmo, certinho no tratamento médico, fazer todos, né, os procedimentos até de acompanhamento para verificar como é que estão os outros órgãos do seu corpo físico. Beba sempre da água fluidificada com muita fé realizante para fortalecê-lo nesse processo e que Jesus o abençoe. Abençoe a sua saúde cada vez mais. Oramos também pelo irmão, o irmão Luiz Carlos Duarte, inclusive,
mandou uma foto pra gente, porque chegou o exemplar dele das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina. Ela está assistindo o programa de hoje, com o volume 3º das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião do Terceiro Milênio. Um abraço, irmão Luiz Carlos, obrigada pela sua audiência. Ele está muito feliz que recebeu o livro, a gente também, né, pela oportunidade de estudarmos juntos. Oramos também pelos familiares e amigos de Gerivaldo Pereira de Souza, de Itaoca, São Paulo, e Tereza Cristina Afonso, em Santos, São Paulo, na audiência, muito feliz com o tema que está sendo desenvolvido. Ela fala, é isso mesmo, a sabedoria do Cristo vai nos inspirando, né, a defender a vida com argumentos inteligentes, sólidos, que nos protegem. Obrigada, Tereza. E oramos pela irmã Janete de Jesus. A irmã Janete nos assiste em Guarulhos, São Paulo. Ela e a sua família estão enfrentando um sofrimento que ninguém é capaz de medir. O seu querido sobrinho, com 25 anos de idade, voltou à pátria espiritual há um mês. E, infelizmente, pelo suicídio, né? E o sofrimento, obviamente, é muito grande, né? A vida dele é insubstituível. Dessa pessoa amada, só existe uma no universo inteiro. Então, irmã Janete, em primeiro lugar, nós queremos dizer à senhora que nós oramos por vocês, vamos continuar orando pela sua família, orando pelo seu sobrinho, que continua sendo profundamente amado pelo Cristo de Deus e nunca será esquecido. A sua oração por ele, a nossa oração por ele, isso funciona. Isso mobiliza energias de renovação, de ânimo, de recomeço, onde ele estiver no mundo da verdade, mesmo neste momento que é difícil, é de sofrimento, porque o suicídio perpetua por muito tempo, infelizmente, a dor, mas isso não impede que o amparo de Deus aconteça e o socorra nessa hora. Então, nós oramos pela felicidade dele, para que esse sofrimento seja abreviado o mais rápido possível, para que ele conheça o amor que Deus tem por ele, que os seus anjos da guarda têm por ele, e aceite receber o amparo do mundo espiritual superior, que não julga ninguém, que não desiste de ninguém. Uma pessoa que cometeu suicídio, se tem uma coisa que ela não precisa da gente, é do nosso julgamento. Ela já está refém das próprias culpas, das suas autocobranças, das suas dores. Pelo contrário, precisa do nosso exercício de misericórdia. E é o que nós aprendemos com Jesus. Então nós oramos pelo seu sobrinho. E a irmã Janete diz assim, como podemos nos conformar com tamanha tragédia? Realmente, irmã Janete, talvez o sentimento não seja esse, né? Não sei se é possível a gente se conformar algum dia. Mas é possível a gente confiar no amparo de Deus. A gente se lembrar daquilo que Jesus nos ensinou, o que é impossível aos homens, para Deus é sempre possível. Então, se para nós é impossível confortar, resgatar e abraçar essa pessoa tão amada, para Deus não é. Para Deus, todas as coisas são possíveis. E quando a gente persevera nessa consciência, nessa convicção, a gente vai afastando os sentimentos que nos atrapalham, seja o sentimento dessa dificuldade de aceitação mesmo, né, que é difícil de enfrentar, seja até a revolta, a dor, as culpas que precisam ser afastadas de nós para que possamos vibrar pela felicidade daqueles que amamos e seguem vivos no mundo espiritual, mesmo aqueles que tenham vivido essa tragédia. O seu sobrinho vive, nada está perdido, é sempre tempo de recomeçar. É o que aprendemos com o irmão Paiva. Todo dia é dia de renovar nosso destino. Inclusive este dia aqui, um dia de renovação. Nós confiamos na vitória que ele viverá com o amparo de Deus. Então vamos perseverar, orando por ele e orando por vocês. Contem conosco, tá bem? Nós vamos continuar aprendendo aqui no Assunto é Jesus a cuidar desse patrimônio bendito, né, que é a vida que Deus nos concedeu. Nós estamos aqui no Assunto é Jesus hoje estudando as Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, no seu 3º volume, nessa edição revista e ampliada pelo autor, que é o nosso querido irmão Paiva. Na página 301, ele nos traz o esclarecimento a respeito da palavra de Jesus no Evangelho, porque no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, o Cristo adverte: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Ele está falando da vida eterna, da vida espiritual, né?
em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Olha, esse enquanto é muito importante. Até quando vai durar o sofrimento na nossa vida? Até nós termos aprendido tudo que essa dor pode nos ensinar, né? Então, o sofrimento espiritual, ele não é eterno. Ele tem hora para acabar. Né? Deus coopera constantemente para que esse sofrimento acabe. Então, na página 301, daqui do terceiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, o irmão Paiva esclarece: é necessário destacar que o próprio sábio dos milênios demonstra que o significado da eternidade no tocante ao castigo da alma é restrito. Dura enquanto a alma prisioneira do erro não se liberta dele. Está claríssimo no versículo que transcrevi anteriormente: enquanto não pagares o último ceitil. Pagou a dívida? Está liberado. Ora, se é assim entre nós, seres humanos imperfeitos, por que não seria no tocante a Deus, que ama as suas criaturas? O Pai Celestial não é carrasco, não se diverte com a desgraça eterna dos seus filhos. Ele não quer a perdição eterna do pecador. Como reitera Zarur na explicação do Apocalipse, a vingança, entre aspas, dos santos é que os criminosos se arrependam. Ora, se os santos, que não são Deus, não admitem a destruição dos transgressores, imaginemos aquele que é todo amor. Pela reencarnação, nos redimimos. Gente, tem tanta luz aqui. E que motivo importante, José Newton, para a gente não desistir das nossas lutas, do nosso propósito de vida, do nosso ideal, da nossa família, da nossa vida, né? Quando as dores se apresentam. Porque as dores que nós tantas vezes maldizemos, geralmente são esse convite para avaliarmos como é que está a minha vida. Né? Será que eu já aprendi tudo que eu tenho para aprender? Muitas vezes a dor está sendo até uma manifestação da misericórdia de Deus, uma chance para a gente se unir mais em família, para a gente valorizar as coisas que realmente importam, porque às vezes a gente está muito preocupado com coisa que passa, né? Inclusive as coisas materiais, né? Então que a gente não maldiga essa oportunidade que Deus está nos concedendo. E acabou de vir isso na cabeça agora, mais um aprendizado, né? A gente estava na pediatra, com a minha filha Luísa, com a minha esposa Nádia, e a pediatra falou assim: a dor de cabeça é o corpo também se mostrando, os seus anticorpos, eles estão sendo criados para que você consiga superar a proteção, e a gente muitas vezes quer se livrar antes da dor, ou a gente usa mecanismo. E parece eterno muitas vezes a dor, né? Então a gente faz um paralelo, só lembrei disso porque eu achei interessante, porque muitas vezes a dor ela é um mecanismo de defesa, sim, de aprendizado, como você bem disse. Então a gente pensar em quantos seres humanos eternos, o quanto nós podemos aprender com a dor, e não é fácil, mas eu sempre penso naquele pensamento do irmão Paiva que Jesus é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Porque quando você está sozinho, entre aspas, né, e você recorre a Jesus, e eu acho que esse momento é um dos momentos mais importantes, porque a dor está ali ainda, né? Independente se ela é moral, se ela é emocional, se ela é física, se é espiritual, mas você tem chance sim, você consegue achar o primeiro passo para ir adiante. E é sobre isso que nós precisamos lutar todos os dias. Porque se a esperança, se o sol está lá fora, o sol Jesus está ali fora. Nasceu mais um dia. Nasceu mais um dia. A gente conseguir enxergar essa beleza, muitas vezes é difícil, e ela está na nossa frente. Até quando está chovendo. Até quando está fechado. Exatamente. Até quando é noite. O sol continua brilhando. Olha só, e é esse aprendizado da vida eterna. A natureza está aí, os astros estão aí, as vibrações celestiais estão ao nosso redor. E a gente precisa também parar aí um pouco para pensar assim, não, eu sou amado, a misericórdia de Jesus existe para a minha crença, a minha evolução. E eu acho que nesse momento a gente aprende muito uns com os outros, né? E a gente sente que de fato o amor é o único capaz de responder e não desistir mesmo. E a gente está aqui aprendendo com tudo isso. Isso é muito bom. Eu vou pedir, inclusive, que você se prepare para tocar a próxima música legionária, e a Sara vai fazer seus comentários também, para a gente ganhar tempo aqui, né? É o programa ao vivo, vocês sabem. E eu estava pensando, eu adorei esse exemplo que o Zé trouxe da pediatra, porque assim, a gente vive numa sociedade que não pensa sobre a dor, que amaldiçoa a dor.
Então, assim, a própria dor de cabeça, né? O primeiro pensamento é o analgésico. O primeiro pensamento é amortecer. Não é pensar, por que eu tô com dor de cabeça? Eu bebi água o suficiente? Eu me alimentei direito? Como é que... Não, é fingir que a dor não existe, é fugir dela. E muitas vezes é o corpo dizendo, pelo amor de Deus, é o meu caso, gente, fatos reais. Bebe água, Paula Sueli, né? E a cabeça tá ali, né? Me lembrando. Então, quantas vezes a gente tá amaldiçoando o sofrimento, a dificuldade, não é que a gente vai amar sofrer, jamais, não é isso. Mas a gente se permitir, Sara, o aprendizado que até a dor está nos proporcionando, né? Sim, como a gente lembra na fase da escola, né? Quando a gente tem uma prova, é difícil, né? E a gente fica, ai meu Deus, precisa estudar. E depois que a gente estuda, se dedica, faz a prova, passa, dá até um alívio e a gente fica com conhecimento, né? Então a gente fica, opa, aprendi isso. E assim é na nossa vida, né? Então os desafios não são eternos, mas eles são importantes para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E a gente pode encontrar essa força para vencer os desafios dentro de cada um de nós. O Cristo de Deus também nos ensina que nós somos a luz do mundo. Então, olha que grandiosidade saber que nós somos a luz. Então, quando a gente olha para aquele desafio, mas a gente pensa, ele não é maior que eu, porque a luz que habita em mim, a minha essência, que é o amor, é muito maior que isso, a gente encontra a força necessária para vencer esse desafio. E não só a gente, mas assim compartilhar com quem está ao nosso lado, multiplicar essa luz do Cristo de Deus que habita em todos nós. E essa força, gente, é o que gera a nossa verdadeira felicidade, porque a gente consegue enfrentar os desafios. E depois a gente olha para trás e vê, nossa, quanta coisa eu aprendi. E a gente passa para as próximas fases, as próximas etapas, com esse sentimento de querer vencer. Graças a Deus. É o que a gente vai cantar agora, Jesus, a certeza da vitória. Aquele que nos trouxe esse amor, né? Um amor que não é ingenuidade, que não é uma resposta superficial, porque às vezes a gente confunde, né? A gente confunde amar com as possessividades humanas, com as vaidades, né? Com ser apreciado superficialmente. Mas o amor em Jesus é não desistir nunca. É acreditar no valor que a gente tem e que todas as pessoas têm, aconteça o que acontecer. Eu quero agradecer, tem muita gente participando do nosso programa, todos muito emocionados também. Oramos com Selma Maria da Silva, de São Paulo, capital, por Adriana e Ana Beatriz Gomes da Silva. Oramos com Hernani de Souza Quintela, de Águas de Lindóia, São Paulo, por ele e por sua querida esposa, Maria Filomena Pereira. E por Nádia Viguete Godoy, de Santos, São Paulo. Já é a terceira pessoa participando de Santos hoje. Está participando pela primeira vez. Seja sempre bem-vinda. Na sua oração, ela pede pelos seus familiares que estão em depressão. Nossa, Nádia, que pedido importante, né? Porque a depressão ela não é só uma tristeza eventual, né? A tristeza é uma resposta normal, que todo mundo tem diante das situações difíceis da vida. A depressão é um quadro que exige muita atenção espiritual e também médica, né? E muita perseverança. Então vamos orar sim pela sua família, que Deus fortaleça a todos, inclusive ao seu coração, para que você possa continuar amparando a todos. Eu vou aproveitar então que tivemos tantas manifestações de Santos, São Paulo, para trazer o endereço da Igreja Ecumênica da Religião Divina. A gente falava sobre isso mais cedo, que é uma felicidade diferente de tudo que você já sentiu, e a gente quer que você tenha essa oportunidade também de sentir essa força, a força da música legionária, das orações ecumênicas, desse grande abraço da maior família fraternista da humanidade, como dizia o saudoso irmão Alziro Zaru. Então, em Santos, São Paulo, estamos na Avenida Conselheiro Nébias, 398, no bairro Encruzilhada. Avenida Conselheiro Nébias, 398, no bairro Encruzilhada. Olha, eu já fui muitas vezes nessa igreja ecumênica. E em todas eu me senti abraçada, me senti em casa, e é isso que você vai sentir aí em Santos. E em qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá, gente? Porque em todas as igrejas ecumênicas da Religião Divina isso acontece. Mande a sua mensagem pra gente, a gente passa o endereço mais próximo da sua casa. Nós oramos também por Cacildo Coimbra, de Rifaina, São Paulo. Nosso irmão Cacildo está na audiência, está em oração pela sua família, que Deus o abençoe a todos os seus entes queridos. Está participando pela primeira vez, a primeira de muitas, esperamos. Seja sempre muito bem-vindo. E oramos ainda por Celeide Raquel dos Santos Ramos, de Ribeirão Preto, São Paulo. Está gostando muito do programa. Que bom, Celeide. É isso, o Assunto é Jesus é um programa que existe para isso, para que a gente se sinta em casa, que a gente se sinta perto do Cristo. O irmão Paiva já nos ensinou, quanto mais perto de Jesus,
mais longe dos problemas. Então, quanto mais perto dessa luz espiritual, mais seguros nós viveremos. E Sara, não podemos encerrar o programa de hoje sem fazer o convite às famílias que estão nos assistindo para que venham, tragam suas crianças, adolescentes, jovens para receber essa força, né? Essa segurança espiritual e a felicidade verdadeira na religião divina. Isso mesmo. Então eu deixo o convite a todos vocês, pais e responsáveis, para trazerem as suas crianças, como nós chamamos carinhosamente aqui na religião do terceiro milênio, soldadinhos de Deus da religião divina, para participarem das aulas de moral ecumênica que acontecem todos os sábados no momento da cruzada do novo mandamento de Jesus, a reunião da comunhão com Deus. Então, enquanto, né, os adultos aprendem sobre o Evangelho do Cristo de Deus na linguagem deles, as crianças também fazem o mesmo. E também deixo aqui o endereço do Instagram da Juventude Legionária, @geraçãoj.dejesus, porque para a juventude também tem ações, diversas ações, e lá no Instagram você fica sabendo de todas essas ações que ocorrem semanalmente. Então venha participar dessas ações e ser muito feliz na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. É isso mesmo. Olha, gente, todos os sábados às 16 horas, nos primeiros 3 domingos do mês, primeiro, segundo e terceiro, às 10 da manhã, e diariamente, muitas ações. Então é muito importante mesmo seguir o Instagram da Juventude, né, da Religião Divina também, @Religião de Deus, para se integrar, para que a gente viva essa experiência que nos transforma e que vai transformando o mundo também, com a força do amor do Cristo de Deus. Nós chegamos ao final do nosso programa, queremos encontrar você no Templo da Boa Vontade, nas igrejas ecumênicas da Religião Divina. E então busque o endereço, entrando em contato com a gente ou acessando esses canais que a gente divulgou aqui. Quero agradecer aos nossos convidados pela presença, por favor, voltem outras vezes. Agradecer a você que esteve conosco, e nós unimos os nossos corações para entoar este mantra sagrado da Religião Divina que aprendemos com o irmão Paiva. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.